O Alerj Debate está de volta para o seu segundo bloco, hoje com o tema Incentivo ao Esporte. Bernardo, no primeiro bloco a gente falou com o deputado sobre aquela questão dos Estados Unidos, os empresários apoiarem as universidades por qual eles passaram, por qual eles estudaram. E aqui não tem muito disso, o empresário consegue êxito na vida e esquece um pouco do início. Como é que você vê essa questão dos Estados Unidos, o esporte na base, na escola? Bom, na verdade são modelos completamente diferentes, né? Até porque em preço, o high school e a university americana cobra uma fortuna. Você paga $40 mil, $50 mil, $60 mil por uma universidade, pouco menos para estudar na escola, né? E isso é tido como dinheiro vivo, é uma moeda de barganha para você captar valores para o esporte. Então, se o aluno se destaca numa modalidade esportiva, ele naturalmente passa a ter uma bolsa de estudo, que é uma forma de compensação. Certo, Né? certo. Então, naturalmente, isso se entranhou na cultura americana. E, em função disso, surgem tantos atletas, a maior parte deles. Né? Já o nosso modelo, como falou o deputado Fernando Guzmão, ele é um modelo de clube, onde mais de 80% dos atletas eles saem dos clubes. Né? As escolinhas, né? Quando deveriam sair também da educação física escolar, que é fundamental. É isso que eu quero dizer, pois né? justamente. A regulamentação do profissional de educação física foi um grande avanço para isso. Eu tive Sem até dúvida. orgulho de fazer parte desse processo que tornou profissionais tantas pessoas importantes para a sociedade do Brasil. E dentro desse nosso modelo, a gente vem evoluindo, como falou o deputado, onde já existe um ministério muito ativo, com muito prestígio, com um grande ministro, com apoio pleno do presidente da República. A gente vive um momento ímpar no esporte brasileiro. E nada melhor do que poder aproveitar e seguir esse caminho. Só queria fazer uma correção, Fernando, com relação aos recursos que foram destinados, né? De lá ou de cá. Para que você tenha uma ideia, tem a lei Agnello Piva, que destina algo em torno de R$70 milhões por ano ao Comitê Olímpico Brasileiro, que repassa desse montante 15% desses valores para o Comitê Paralímpico, 10% para o desporto educacional na escola e 5% para o desporto universitário. Né? O restante desses recursos, que daria algo em torno de 40 milhões, são repartidos entre as confederações de esportes olímpicos que nos representam em Jogos Sul-Americanos, Pan-Americanos e Olimpíadas. Você tocou num ponto interessante, né? Queria saber a tua opinião e do deputado. O ministro Orlando Silva, como eu falei no início, na abertura, ele acha que tem que privilegiar mais os esportes individuais, modalidades individuais, como o peso, como a luta. Qual a opinião de vocês? Posso dar rapidinho a minha opinião? Pode, claro, claro. A minha opinião é o seguinte, o ministro não falou bem isso, porque eu conheço bem o ministro, é uma pessoa extremamente preparada. Ele quis dizer que, obviamente, que o apoio tem que continuar para quem já está nadando por conta própria, tipo vôlei, claro. natação, atletismo, hipismo e outros. O que ele quer dizer com isso é que o volume de medalhas que dá, por exemplo, o arco e flecha, o levantamento de peso, Justamente, que eu vou dar o exemplo aqui, até a Olimpíada de Atenas, o levantamento de peso disputava 45 medalhas de ouro. 45 porque o atleta levantava nesse primeiro movimento, era uma medalha de ouro, fazia esse movimento, era a segunda e aqui a terceira. Né? Enquanto o vôlei, basquete, o futebol, disputa do primeiro ao último dia olímpico para ganhar uma medalha, não são 12 ou 22 como é no futebol. Então esse tipo de política que Cuba fez durante anos, esse processo, com o apoio da União Soviética, os países da cortina, lá da falecida cortina de ferro, fizeram por muitos anos, que dá de fato retorno de visibilidade para o país em torno de número de medalhas. O que, na verdade, se você fizer por outros estudos, que inclusive não foram adotados, mas podem vir a ser, do tipo fazer um peso diferenciado, por exemplo, vôlei são 12 atletas, dá um peso 4, de 4 medalhas de ouro, por exemplo. Futebol são 22, dá um peso 6, 7. Isso sim seria uma justiça, porque o atleta vai numa competição desse tipo, como eu falei, pode sair com várias medalhas. Aí mudou-se. Hoje, o levantamento de peso, ele disputa somente 15 medalhas de ouro. Que esses 3 movimentos só dão direito a uma medalha de ouro. Agora, essa questão da cultura do esporte coletivo, por exemplo, o futebol não trouxe a medalha que todos esperavam de ouro, o voleibol, o seu voleibol também masculino, apesar da grande campanha durante o ano inteiro, acabou não trazendo. Quer dizer, eu acho que o ministro está analisando por esse lado. É claro que o voleibol está rendendo. Ele quer dar mais visibilidade ao país em torno de medalhas para que o país possa, de fato, ter com uma consideração de país de primeiro mundo olímpico. O caso da natação, com o Phelps, né, nos Estados Unidos. Mas nós não temos ainda cultura para esses esportes. É preciso ser criada uma base, exatamente para que a gente possa
colher os frutos. E não é rápido, né? Não, sem dúvida. E não Trabalhar é a longo rápido. prazo. É uma Qual a sua opinião, deputado? Eu concordo aqui com o Bernard, mas eu acho que tem que se incentivar mais os esportes individuais também. Eu acho porque um esporte individual, você pega o atletismo. O atletismo, claro, vai precisar você vai precisar montar uma certa estrutura para ele. Mas ele mesmo não tem essa estrutura toda. Não é uma natação, não é você não precisa construir uma piscina, não precisa o voleibol, você treinar muito. Eu acho que o atletismo, você consegue avançar muito nisso. Eu acho que você incentivar esses esportes individuais, como a luta, como o taekwondo, como, né, o arremesso de peso, entendeu? Eu acho que é uma forma de certa forma, a gente conseguir avançar nas medalhas. Porque nisso daí, o Bernard, a gente ganhou pouca medalha. Atletismo, muito poucas medalhas, né? As mulheres que arrebentaram, volto a dizer aqui. Né? A Olimpíada das Mulheres. A Olimpíada das Mulheres, essa. Né? A mulher ganhou medalha de ouro no vôlei feminino. Taekwondo ganhou medalha também. Taekwondo, primeira medalha de ouro. Então, eu acho que tem que incentivar o esporte individual. O taekwondo foi bronze, no caso, né? Isso. Foi Agora, bronze. quer dizer, com relação ao número de medalhas, eu discordo um pouco. Eu acho que se a gente fizer um histórico da primeira participação brasileira até os dias de hoje, a gente vai analisar quantas medalhas o Brasil vinha ganhando. Né? A partir do momento que estabeleceu-se uma cultura e uma política séria de desenvolvimento esportivo, com a criação de um ministério, com a criação de secretarias estaduais de esporte, municipais de esporte, mudou-se completamente esse conceito. Eu acho que a gente não ganhou, não bateu o recorde de medalhas, mas também não foi o pior. Não, foi claro. a segunda. Até porque fomos em várias finais, em várias modalidades. Claro. E foi a melhor Olimpíada em termos de levar atletas para as finais, para ficar entre os 8 países do mundo. Nós ficamos no atletismo 3 vezes em 4º lugar, tanto no masculino quanto no feminino. Na natação, idem. Né? Então, Agora, eu acho que Bernard, houve uma evolução muito boa e, infelizmente, a crítica sempre ocorre. Se a gente tivesse ganho 20 medalhas de ouro, seríamos criticados do mesmo jeito. Agora, Bernard, não tenho dúvida. eu estava lendo o presidente Carlos Arthur Nussmann, do COB, falando que vai começar a avaliar os projetos. Quem está rendendo mais vai ter mais incentivo, quem não está vai ter menos. Como é que você analisa isso? Eu acho que nós não tivemos aí um encontro para fazer esse apanhado do que aconteceu em Olimpíada, né? Mas eu acho que é um conceito bom, você tem que ter uma contrapartida de um investimento que você faz, né? Acho que todo mundo quer receber condições adequadas para poder fazer o intercâmbio dos seus atletas internacionais, que são caros, a manutenção desses atletas no exterior, pagamento de passagem, estadia, alimentação. Até o Cielo reclamou isso, né? Pouca competição no Brasil, na natação. Exatamente. Ele foi campeão medalha de ouro nos 50 metros. E eu falo muito a caráter porque eu vim de um esporte que, quando eu comecei a jogar, não sabia se era para mulher, se era com cesto. Né? Minha geração foi responsável pelo voleibol do Brasil ser o que é hoje. E nós, eu me recordo, quando garoto, eu falo... 86, né? 82, né? 84, Olimpíadas de Los Angeles. Né? Isso ali já foi um início da primeira medalha olímpica de um esporte coletivo no Brasil. Isso aí foi exatamente o verdadeiro divisor de águas, porque até então as dificuldades eram imensas. A gente tinha que ir para a Cortina de Ferro, para ir para a Romênia, Bulgária, Polônia, para ficar 2 meses tomando sopa de ameixa. Eu cansei de treinar descalço, né? Eu não tinha tênis quando eu era garoto, óbvio, mais cedo. Né? E uma geração não só de atletas, como de dirigentes e treinadores, foi responsável por toda essa transformação, que até hoje ela vai fazendo uma espécie de dentição de tubarão. O tubarão perde a dentição, nasce uma em seguida, né? O voleibol hoje é um celeiro de talentos diários, para se dizer assim. Basta dizer que a seleção infanto-juvenil tem a média de altura maior do que a seleção adulta. Sem dúvida. Ou seja, isso é um potencial para curtíssimo prazo, nós temos aí novos campeões olímpicos. É um celeiro. Vamos dar mais uma paradinha, voltamos já para o terceiro e último bloco do Alerj Debate. Não saia daí.